No final da década de 1980, quando o cinema de ação estava dominado por heróis praticamente indestrutíveis e narrativas focadas em confrontos humanos, surgiu um filme que misturou ação militar com ficção científica e terror de uma forma completamente inovadora. Esse filme foi Predator, lançado em 1987 e dirigido por John McTiernan, o mesmo diretor que mais tarde faria Die Hard. Protagonizado por Arnold Schwarzenegger, um dos maiores ícones do cinema de ação da época, o filme rapidamente se destacou não apenas pela sua intensidade, mas pela forma como subverte expectativas. O que começa como uma missão militar aparentemente simples se transforma em um jogo de sobrevivência contra algo completamente desconhecido. Com um orçamento estimado entre 15 e 18 milhões de dólares, Predator arrecadou cerca de 98 milhões mundialmente, tornando-se um grande sucesso de bilheteria e consolidando-se como um clássico cult ao longo dos anos. A história começa de forma misteriosa. Um objeto voador atravessa o espaço e se aproxima da Terra. Parte dele entra na atmosfera do planeta, enquanto outra parte continua vagando pelo espaço. Esse detalhe inicial pode parecer pequeno, mas é fundamental. Ele estabelece que algo extraterrestre chegou ao nosso mundo, mas o filme não explica isso imediatamente. Ele deixa essa informação como um mistério. Logo depois, somos levados para um ambiente completamente diferente, uma base militar. Aqui conhecemos o protagonista, o Major Alan Dutch Schaefer, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Dutch não é apenas um soldado comum. Ele é o líder de uma equipe de elite especializada em operações de resgate e combate em territórios hostis. Sua equipe inclui personagens marcantes como Mac, interpretado por Bill Duke, Blaine, vivido por Jesse Ventura, Billy, o rastreador silencioso, interpretado por Sonny Landham, e outros membros que formam um grupo altamente treinado. Logo no início, Dutch é abordado por seu antigo colega, Dillon, interpretado por Carl Weathers. Dillon agora trabalha para a CIA. Ele traz uma missão urgente. Um helicóptero com um ministro importante caiu em uma região de selva na América Central. A missão de Dutch e sua equipe é resgatar os sobreviventes. Mas desde o início, algo parece estranho. Dutch percebe inconsistências. A missão não parece tão simples quanto dizem. Mesmo assim, ele aceita, porque é isso que ele faz. Ele lidera. A equipe então embarca em um helicóptero militar e segue para a selva. E aqui começa uma das partes mais importantes do filme, o ambiente. A selva não é apenas um cenário, ela é um personagem. Densa, silenciosa, imprevisível. Ela cria uma sensação constante de perigo. Assim que chegam, eles encontram algo perturbador, um helicóptero destruído, preso nas árvores. Mas não é apenas um acidente comum. Ao investigar, eles descobrem corpos, soldados mortos. Mas não apenas mortos, eles foram brutalmente mutilados. Sem sangue, sem explicação clara. Esse é o primeiro sinal de que algo está muito errado. Dutch imediatamente percebe que aquilo não foi feito por guerrilheiros comuns. Mas ainda assim, ele continua a missão. A equipe avança pela selva, seguindo rastros. Eles encontram um acampamento inimigo. E aqui temos uma sequência clássica de ação. A equipe de Dutch ataca o acampamento com precisão militar. Explosões, tiros, estratégia. Eles eliminam todos os inimigos rapidamente. Essa cena serve para mostrar o quão poderosa essa equipe é. Eles são eficientes, implacáveis, quase invencíveis. Mas esse sentimento de controle não dura muito, porque logo depois, Dutch descobre a verdade. A missão era uma farsa. Não havia ministro. Dillon havia mentido. O verdadeiro objetivo era destruir aquele acampamento. Dutch fica furioso, porque ele não aceita ser manipulado. Esse momento é crucial, porque quebra a confiança dentro da equipe e muda completamente o tom da história. Mas antes que eles possam lidar com isso, algo ainda mais perigoso começa a acontecer. Eles percebem que estão sendo observados. Algo está na selva com eles. Algo que não conseguem ver. O filme então muda de gênero, de ação para terror. A câmera começa a mostrar uma visão diferente, uma visão térmica, como se alguém estivesse observando os soldados através de tecnologia avançada. Esse é o ponto onde o verdadeiro antagonista começa a ser introduzido, Predator.
Mas ainda não o vemos completamente, apenas sua presença, seus movimentos, sua visão. Isso cria tensão, mistério, medo. A equipe, que antes parecia invencível, começa a perder o controle. Billy, o rastreador, sente algo. Ele percebe que há algo errado, algo que não é humano, e ele está certo. Enquanto continuam avançando, uma prisioneira chamada Ana, interpretada por Eupídia Carrilho, é capturada. Ela revela algo importante. Ela fala sobre uma criatura, algo que vem da selva, que caça pessoas, que tira seus corpos. Mas ninguém acredita completamente. Ainda não, porque ainda não viram. Mas isso está prestes a mudar. Depois que a equipe de Alan Dutch Schaefer descobre que a missão era uma mentira e que foram manipulados por George Dillon, o ambiente na selva muda completamente. O que antes parecia apenas uma operação militar mal explicada, agora começa a se transformar em algo muito mais perigoso, muito mais imprevisível. A confiança entre os membros da equipe é abalada, mas ainda assim eles continuam unidos. Esse detalhe é importante, porque mostra que, apesar das mentiras, eles ainda são soldados experientes. Eles sabem que precisam sair daquele lugar o mais rápido possível, mas a selva não permite saídas fáceis. O silêncio começa a dominar tudo ao redor. Não há mais sons comuns da natureza. Não há pássaros, não há vento, não há movimento. Esse tipo de silêncio não é natural. É o tipo de silêncio que precede o perigo. Billy Sole, o rastreador da equipe, é o primeiro a perceber isso claramente. Ele para, observa, sente algo que os outros ainda não conseguem compreender totalmente. Ele diz que algo está ali, observando, esperando. Mas ele não consegue explicar o que é, e isso torna tudo ainda mais assustador, porque o desconhecido sempre é mais perigoso do que qualquer inimigo visível. Enquanto avançam pela selva, a sensação de serem observados se intensifica. A câmera começa a mostrar novamente aquela visão estranha, com tons térmicos, como se algo estivesse analisando cada movimento deles. Esse detalhe muda completamente a perspectiva. Agora sabemos que eles não estão sozinhos, eles estão sendo caçados, mas ainda não sabem disso. A tensão cresce lentamente até atingir seu primeiro ponto de ruptura. Blaine, interpretado por Jesse Ventura, é atingido de forma repentina, sem aviso, sem som claro, sem origem visível. Uma arma desconhecida dispara algo extremamente poderoso que atravessa seu corpo. Ele cai, morto, instantaneamente. Esse momento é chocante, porque quebra completamente a sensação de controle da equipe. Blaine não era apenas mais um soldado. Ele era forte, confiante, aparentemente indestrutível. E ele morreu em segundos, sem sequer ver quem o atacou. A reação da equipe é imediata. Mac, interpretado por Bill Duke, entra em estado de choque e raiva. Ele começa a atirar desesperadamente na selva, tentando atingir algo que ele não consegue ver. Os outros seguem o mesmo padrão. Eles disparam centenas de balas, granadas, explosões, destruição total. Mas nada acontece. Nenhum inimigo cai, nenhum corpo aparece. É como se estivessem lutando contra o vazio. Esse é o momento onde o filme muda completamente. Agora não é mais uma equipe de elite controlando a situação. Agora eles estão perdidos, confusos, com medo e, pela primeira vez, vulneráveis. Depois desse ataque, eles percebem algo ainda mais perturbador. Não há rastros, nenhuma pegada clara, nenhuma indicação de um inimigo humano. Isso reforça a ideia de que estão lidando com algo completamente diferente, algo que não segue regras normais, algo que entende a selva melhor do que eles. Enquanto isso, Predator continua observando, calculando, escolhendo seus alvos. Ele não ataca de forma aleatória, ele caça. E isso é um ponto essencial. O Predator não é apenas um monstro, ele é um caçador inteligente. Ele estuda, ele aprende, ele espera o momento certo. A equipe tenta se reorganizar. Dutch assume o controle novamente. Ele tenta manter todos focados, mas o medo já começou a se espalhar. E o medo, em situações como essa, é mais perigoso do que qualquer inimigo. Ana, a prisioneira, começa a falar novamente. Ela conta histórias sobre algo que vem da selva, algo que pega pessoas, algo que deixa corpos sem pele. Mas agora, diferente de antes, ninguém ignora completamente o que ela diz, porque agora eles têm evidências.
Eles viram o que aconteceu com Blaine. Eles sabem que isso não é normal. A equipe decide continuar avançando, mas com mais cautela. Eles se movem mais devagar, mais atentos, mais tensos. Mas isso não impede o próximo ataque. Mac, consumido pela raiva, decide perseguir o que ele acredita ser o inimigo. Ele se afasta do grupo. E isso é um erro fatal, porque o Predator espera exatamente isso: isolamento, separação, vulnerabilidade. Mac entra na selva, seguindo sons, movimentos, qualquer coisa que possa indicar a presença do inimigo. Mas ele não percebe que está sendo guiado, manipulado, levado exatamente para onde o Predator quer. E então acontece. O Predator ataca novamente, rápido, preciso, brutal. Mac é morto, sem chance de reação, sem luta justa. A equipe encontra o corpo depois, e o que vem é ainda mais perturbador. O corpo não está apenas morto, está mutilado, como um troféu. Isso confirma algo importante. Eles não estão sendo apenas eliminados, eles estão sendo caçados. E isso muda completamente a forma como Dutch começa a pensar. Ele percebe que estão lidando com algo que segue padrões, algo que tem regras, e se tem regras, pode ser enfrentado. Mas ainda é cedo, porque o Predator continua à frente, sempre um passo à frente. A equipe tenta montar uma estratégia. Eles criam armadilhas, espalham explosivos, tentam prever movimentos, mas o Predator é inteligente. Ele observa, aprende, evita e continua atacando, um por um. A equipe vai diminuindo, a tensão aumenta, o medo se transforma em desespero, e a selva, que já era opressiva, se torna quase sufocante. Cada som pode ser o último, cada movimento pode ser fatal. Dutch começa a entender que não se trata de força, não se trata de armas, se trata de adaptação. Mas ele ainda não sabe como fazer isso. Ainda não, porque a verdadeira virada ainda está por vir, e ela mudará completamente o jogo. A partir do momento em que Mac é brutalmente eliminado, Predator abandona completamente qualquer resquício de filme militar tradicional e mergulha de vez no terror psicológico e na sobrevivência pura. Agora não há mais dúvidas, não há mais explicações lógicas que possam confortar a equipe de Alan Dutch Schaefer. Eles estão sendo caçados por algo que não entendem. O grupo, que antes era composto por soldados altamente treinados, confiantes e praticamente imbatíveis, agora se reduz a homens assustados, tentando sobreviver em um ambiente que já não oferece nenhuma segurança. A selva se transforma completamente. Ela deixa de ser apenas um cenário e se torna uma armadilha viva. Cada árvore parece esconder algo, cada sombra parece observar, cada som parece um aviso, e o pior de tudo, eles ainda não conseguem ver claramente o que está atrás deles. Billy Solly começa a agir de forma diferente. Ele, que sempre foi silencioso e intuitivo, agora demonstra algo que não havia mostrado antes: medo. Mas não é um medo comum, é um medo profundo, quase instintivo. Ele sente que aquilo que os está caçando não é apenas um inimigo, é algo além disso, algo que não pertence àquele mundo. Esse momento é extremamente importante, porque Billy representa o instinto puro. Ele é o primeiro a aceitar a realidade sem precisar de provas visuais completas. Ele sabe, e isso o afeta profundamente. Enquanto isso, Dutch começa a observar padrões. Ele percebe que o inimigo não ataca aleatoriamente. Ele escolhe, ele observa, ele espera. Isso leva Dutch a uma conclusão crucial. Eles não estão em uma guerra. Eles estão em uma caça, e eles são a presa. Essa mudança de perspectiva é fundamental, porque muda completamente a forma como ele começa a pensar. Mas antes que ele consiga agir com base nisso, o Predator continua seu ataque. Agora, sem pressa, sem erro, com precisão absoluta. A equipe tenta manter formação, tenta se proteger, tenta se manter unida, mas a tensão já quebrou qualquer sensação de controle. E então, um dos momentos mais icônicos e simbólicos do filme acontece. Billy decide parar. Ele se posiciona em uma ponte improvisada na selva. Ele olha para Dutch e, sem dizer muito, deixa claro que não vai continuar. Esse momento é silencioso, mas extremamente poderoso. Billy entende que não pode fugir. Ele entende que aquilo precisa ser enfrentado. E, mais importante, ele aceita seu destino.
Ele remove seus equipamentos, se prepara e fica. Dutch tenta fazê-lo voltar, mas Billy não recua, porque naquele momento ele não está mais pensando como um soldado. Ele está pensando como alguém que reconhece um predador maior e aceita o confronto. O grupo segue sem ele, e pouco depois, o grito de Billy ecoa pela selva. Um grito curto, intenso, final. E então, silêncio. Esse momento marca algo muito importante. Até então, ainda havia esperança. Ainda havia uma equipe. Mas agora, isso acabou. O Predator eliminou até o mais intuitivo deles. E isso mostra que ninguém está seguro. Enquanto isso, o Predator finalmente começa a ser parcialmente revelado. Durante um dos confrontos, ele é atingido. E por um instante, sua camuflagem falha. E vemos, não completamente, mas o suficiente, uma forma humanoide, grande, musculosa, alienígena. Esse é o momento onde o desconhecido ganha forma. E com isso, o medo muda. Porque agora não é mais apenas o invisível. É algo real, algo físico, mas ainda assim superior. Dutch percebe algo importante nesse momento. O Predator pode ser ferido. Ele sangra. E isso muda tudo. Porque pela primeira vez existe uma possibilidade, uma pequena chance. Enquanto isso, George Dillon tem seu próprio momento final. Ele, que havia mentido sobre a missão, agora enfrenta as consequências. Durante um confronto intenso, ele é atacado. Ele tenta lutar, tenta resistir, mas o Predator é mais rápido, mais forte, mais preciso. Dillon é morto. E com isso, praticamente toda a equipe é eliminada. Agora restam apenas Dutch e Anna. Dutch entende que precisa mudar completamente sua abordagem. Ele não pode mais lutar como soldado. Ele precisa pensar como presa e, eventualmente, como caçador. Ele decide enviar Anna embora, porque ele sabe que ela não tem chance. E porque, de certa forma, ele entende que isso é algo pessoal agora. Não é mais uma missão. É um confronto direto entre ele e o Predator. Anna foge e Dutch fica sozinho. Esse é o ponto de transição final do filme, onde tudo se reduz a um duelo, homem contra criatura. Mas não um homem qualquer, um homem que aprendeu, que se adaptou, que observou, e que agora começa a entender seu inimigo. Durante uma perseguição intensa, Dutch acaba caindo em um rio. Ele é levado pela correnteza, e ao sair, seu corpo está coberto de lama. Exausto, ferido, sem energia, ele se esconde. E então algo incrível acontece. O Predator passa por ele, mas não o vê. Esse momento é revolucionário, porque revela a maior fraqueza do Predator. Ele enxerga através de calor, e a lama bloqueia isso. Dutch percebe isso imediatamente, e naquele instante, o jogo muda. Completamente. Agora, pela primeira vez, o Predator não tem vantagem total. Agora, Dutch pode se esconder, pode planejar, pode atacar. Ele deixa de ser apenas a presa e começa a se tornar o caçador. Esse é o momento mais importante da transformação do personagem. Ele não depende mais de armas modernas, não depende mais de tecnologia. Ele volta ao básico: instinto, sobrevivência, estratégia. Ele começa a construir armadilhas, usa o ambiente, usa a selva, usa tudo ao seu redor. Ele se prepara, porque sabe que o confronto final está próximo e que não haverá segunda chance. A partir do momento em que Alan Dutch Schaefer descobre a fraqueza mais importante de Predator, a incapacidade de enxergar corretamente alguém coberto de lama, Predator entra em sua fase mais intensa, mais primitiva e mais simbólica. Tudo aquilo que antes dependia de armas, tecnologia e força bruta, agora desaparece completamente. O confronto final não será decidido por quem tem mais poder de fogo, mas por quem entende melhor o instinto de sobrevivência. Dutch, exausto, ferido e completamente sozinho, começa a se transformar. Ele deixa de ser o líder de uma equipe militar e passa a agir como um caçador solitário. Esse momento representa uma mudança profunda no personagem. Ele não está mais tentando fugir. Ele não está mais tentando sobreviver apenas. Agora, ele quer enfrentar. A selva, que antes era um ambiente hostil, agora se torna sua aliada. Dutch observa o terreno com atenção. Ele estuda cada detalhe: as árvores, os galhos, o barro, as pedras. Tudo pode ser usado. Tudo pode virar uma arma. Ele começa a construir armadilhas. Não armadilhas sofisticadas, mas armadilhas primitivas.
lançadores improvisados, estacas afiadas, troncos posicionados estrategicamente. Ele usa cordas feitas com cipós, utiliza o peso da natureza a seu favor, transforma o ambiente em um campo de batalha controlado. Esse processo é silencioso, metódico e extremamente simbólico, porque mostra que, no fim, a inteligência e a adaptação podem superar até mesmo a tecnologia mais avançada. Enquanto isso, o Predator continua observando. Ele também percebe a mudança. Ele entende que sua presa não está mais fugindo, ela está se preparando. E isso desperta algo diferente nele: respeito. Porque o Predator não é apenas um assassino, ele é um caçador que valoriza o desafio. E agora, finalmente, ele encontrou alguém digno. A tensão cresce lentamente. Não há música exagerada, não há pressa, apenas silêncio e expectativa. Dutch sobe em uma espécie de plataforma improvisada e começa a provocar. Ele grita, ele desafia, ele chama o Predator. Esse momento é crucial, porque marca o início do confronto direto. O Predator responde. Ele se move rapidamente pela selva, saltando entre as árvores, invisível, observando. Mas algo está diferente. Ele não ataca imediatamente. Ele estuda, ele analisa. E então, finalmente, ele aparece. Parcialmente visível. Sua camuflagem falha por instantes. Dutch consegue vê-lo, e o ataque começa. Dutch ativa suas armadilhas. Troncos são lançados, explosões acontecem, estacas voam. O Predator é atingido, ferido, mas não derrotado. Ele se levanta, mais irritado, mais focado. Agora, o confronto deixa de ser estratégico e se torna direto. O Predator desativa parte de sua tecnologia, remove sua camuflagem e, em um dos momentos mais icônicos do filme, ele se revela completamente. Predator não é humano. Sua aparência é assustadora. Mandíbulas abertas, olhos profundos, pele alienígena. Mas, ao mesmo tempo, há algo quase nobre nele. Ele não ataca de forma covarde. Ele quer um combate justo. Ele reconhece Dutch como um oponente digno. E isso muda completamente o tom da batalha final. Agora não é mais uma caça, é um duelo. Dutch também abandona suas armas modernas. Ele entende. Esse combate não será vencido com tecnologia. Será vencido com força, com resistência, com instinto. Os dois se enfrentam, corpo a corpo. O Predator é mais forte, mais resistente, mais poderoso. Ele domina Dutch fisicamente. Cada golpe é devastador. Dutch é jogado contra árvores, arrastado pelo chão, quase esmagado. Mas ele não desiste, porque agora ele não está lutando apenas para sobreviver. Ele está lutando para vencer. Esse momento representa o ápice da transformação do personagem. Ele não é mais a presa. Ele não é mais o soldado, ele é um guerreiro. Mesmo sendo claramente inferior em força, ele continua lutando. Ele observa, ele espera. E então, ele executa seu plano final. Ele leva o Predator até uma de suas últimas armadilhas. Uma armadilha simples, mas eficaz. Um tronco gigante suspenso, posicionado exatamente para cair sobre o inimigo. No momento certo, Dutch ativa o mecanismo. O tronco cai, com força total, e atinge o Predator. O impacto é brutal. O Predator cai, imobilizado, gravemente ferido. Dutch se aproxima, cansado, ferido, mas vitorioso. Por um momento parece que acabou, mas então algo inesperado acontece. O Predator começa a rir, um som estranho, distante, mas claramente uma forma de comunicação. Ele ativa um dispositivo em seu braço. Dutch percebe imediatamente. Algo está errado. Ele entende. O Predator não aceita derrota. Ele prefere destruir tudo. Ele ativa um mecanismo de autodestruição. Uma explosão gigantesca está prestes a acontecer. Dutch corre, desesperadamente, sem olhar para trás. Ele sabe que não há tempo. Ele encontra abrigo atrás de uma grande estrutura natural. E então, a explosão acontece. Massiva, devastadora, quase nuclear. A selva treme. Tudo ao redor é destruído. Mas Dutch sobrevive. Por pouco. Muito pouco. Quando tudo termina, há silêncio. Fumaça, destruição, vazio. Dutch está deitado, exausto, ferido, mas vivo. O helicóptero de resgate chega. Anna está lá, segura. Eles o encontram e o retiram daquele inferno.
O filme termina com Dutch olhando para o vazio, pensativo, marcado, mudado para sempre. Predator não é apenas um filme de ação, ele é uma desconstrução. Ele começa mostrando homens fortes, armados, confiantes, e lentamente tira tudo deles: armas, controle, segurança, e mostra que no fim, tudo se resume a instinto, adaptação e sobrevivência. O Predator representa algo mais profundo, não apenas um alienígena, mas a ideia de um predador superior, algo que desafia a posição humana no topo da cadeia. E Dutch representa a capacidade humana de se adaptar, de aprender, de evoluir. Ele vence não por ser mais forte, mas por entender, por observar, por mudar. E talvez essa seja a maior mensagem do filme. Não importa o quão poderoso seja o inimigo, sempre existe uma forma de vencer. Mas essa forma exige sacrifício, exige inteligência e exige coragem. Depois do confronto final entre Alan Dutch Schafer e Predator, a história pode parecer concluída dentro do próprio filme. Mas, assim como aconteceu com outras grandes obras do cinema, Predator não terminou ali. Na verdade, aquele foi apenas o começo de algo muito maior. O impacto do filme foi imediato. O público não viu apenas um filme de ação, viu algo diferente, algo que misturava gêneros de forma ousada. Ação, ficção científica e terror, coexistindo de maneira equilibrada, sem que nenhum elemento anulasse o outro. Esse equilíbrio foi um dos principais fatores que fizeram Predator se destacar. Na época, a maioria dos filmes de ação seguia uma fórmula previsível: herói forte, vilão humano, conflito direto. Mas Predator quebrou completamente isso. Ele introduziu um inimigo invisível, um inimigo que não podia ser entendido facilmente. E, mais importante, um inimigo que não podia ser derrotado com força bruta. Esse conceito mudou a forma como muitos filmes posteriores foram construídos. O Predator, como criatura, se tornou imediatamente icônico. Seu design, criado por Stan Winston, é até hoje considerado um dos melhores já feitos no cinema. A combinação de tecnologia avançada com elementos tribais criou algo único. Não era apenas um alienígena, era um guerreiro, um caçador com código. Isso é extremamente importante, porque diferencia o Predator de outros monstros. Ele não mata por instinto selvagem, ele caça por honra, ele escolhe seus alvos, ele respeita regras. E isso cria uma camada de complexidade rara para um antagonista. Outro detalhe fascinante é a tecnologia do Predator, seu sistema de visão térmica, sua camuflagem, suas armas. Tudo isso reforça a ideia de superioridade. Mas, ao mesmo tempo, o filme mostra que essa superioridade não é absoluta, porque no momento em que Dutch descobre a fraqueza da visão térmica, todo o equilíbrio muda. Esse detalhe é extremamente simbólico. Mostra que nenhuma tecnologia é perfeita e que sempre existe uma forma de superá-la. O sucesso do filme levou à criação de uma franquia inteira. Em 1990, foi lançado Predator 2, que expandiu o conceito para um ambiente urbano. Diferente do primeiro filme, que se passa na selva, Predator 2 leva a criatura para a cidade de Los Angeles. Isso muda completamente a dinâmica, porque agora o Predator não está em seu ambiente natural, e os humanos também não estão. O caos urbano substitui o silêncio da selva, mas a essência permanece: a caça, a tensão, o desconhecido. Outro ponto importante da franquia é a expansão do universo. Com o tempo, descobrimos que o Predator não é único. Ele faz parte de uma espécie, uma raça de caçadores que viaja entre planetas em busca de desafios. Isso adiciona uma escala muito maior à história. Não se trata mais de um único confronto, mas de uma tradição, uma cultura, um sistema de valores. Isso fica ainda mais evidente em filmes posteriores como Predators e The Predator, e mais recentemente em Prey, que trouxe uma abordagem completamente nova. Prey retorna às origens, mas de uma forma diferente. Em vez de soldados modernos, temos uma protagonista indígena, sem tecnologia avançada, sem armas sofisticadas, apenas inteligência, adaptação e coragem. Isso mostra que o conceito central de Predator continua relevante, porque ele não depende de contexto, ele depende de conflito, caçador contra presa, mas ao mesmo tempo questiona quem realmente ocupa cada papel.
Outro aspecto importante do legado de Predator é sua influência na cultura pop. A criatura se tornou um ícone. Apareceu em quadrinhos, jogos, crossovers e até mesmo enfrentou outro famoso alienígena em Alien vs Predator. Esse tipo de expansão mostra o quanto o conceito é forte. O Predator não é apenas um personagem, ele é uma ideia, uma representação do desafio máximo, algo que testa limites físicos, mentais, emocionais. Voltando ao primeiro filme, há muitos detalhes que passam despercebidos em uma primeira assistida. Um deles é a construção gradual da tensão. O filme não revela tudo de uma vez, ele constrói o medo aos poucos. Primeiro, mostra corpos, depois, mostra sinais, depois, sugere presença, e só então revela parcialmente o inimigo. Essa progressão é essencial, porque mantém o público envolvido. Outro detalhe é o uso do som, o silêncio da selva, os ruídos distantes, o clique característico do Predator. Esses elementos criam uma atmosfera única. Eles fazem com que o espectador sinta a presença do perigo, mesmo quando ele não está visível. A trilha sonora, composta por Alan Silvestri, também desempenha um papel fundamental. Ela não é constante, ela aparece nos momentos certos, aumentando a tensão, destacando o perigo, sem nunca exagerar. Outro ponto importante é a transformação de Dutch. No início, ele é um líder confiante. No meio, ele se torna um sobrevivente. No final, ele se transforma em um caçador. Essa evolução é o coração do filme, porque mostra que força não é suficiente. É preciso adaptação, é preciso aprendizado, e acima de tudo, é preciso aceitar a realidade. O filme também trabalha muito bem a ideia de masculinidade. No início, temos um grupo de homens fortes, confiantes, quase caricatos. Mas, à medida que a história avança, essa imagem é desconstruída. Eles falham, eles têm medo, eles morrem. Isso humaniza os personagens e torna a vitória final ainda mais significativa, porque ela não vem da perfeição, vem da superação. Predator também levanta uma questão interessante. E se não formos o topo da cadeia alimentar? E se existir algo superior? Essa ideia é desconfortável, mas também fascinante. E é exatamente isso que torna o filme tão marcante. Ele não apenas entretém, ele provoca, ele faz pensar, ele desafia, e mesmo décadas depois de seu lançamento, continua relevante. Porque seus temas são universais: medo do desconhecido, luta pela sobrevivência, adaptação diante do impossível e, talvez o mais importante, a capacidade humana de resistir, mesmo quando tudo parece perdido. Depois do sucesso e do impacto duradouro de Predator, o que inicialmente parecia apenas uma história isolada, começou a se transformar em algo muito maior. Com o passar dos anos, o universo da franquia foi se expandindo, revelando detalhes que mudaram completamente a forma como entendemos aquela criatura, que no primeiro filme era apenas um caçador misterioso na selva. O mais interessante é que essa expansão não aconteceu de forma imediata dentro do próprio primeiro filme. Pelo contrário, Predator foi introduzido de forma simples, quase minimalista, deixando muitas perguntas sem resposta. E foi exatamente isso que permitiu que o universo crescesse de maneira orgânica. Com a chegada de Predator 2, o conceito começou a se ampliar de forma significativa. O cenário mudou drasticamente. A selva foi substituída por uma cidade caótica, quente e violenta. Los Angeles se tornou um novo campo de caça. E isso trouxe uma mudança importante. O Predator não dependia de um ambiente específico. Ele se adaptava. Isso reforça uma característica essencial da espécie. Eles não são apenas fortes, eles são estrategistas. Em Predator 2, pela primeira vez, vemos mais de um indivíduo da espécie. Isso muda completamente a percepção do público. O que antes parecia um encontro isolado, agora se revela parte de algo muito maior. Uma civilização, uma cultura, uma tradição. Os Predators não são criaturas aleatórias vagando pelo espaço. Eles seguem um código, um sistema de honra. Eles escolhem suas presas com base em desafio, habilidade e ameaça. Eles não matam indiscriminadamente. Eles caçam. E isso faz toda a diferença. Esse conceito é aprofundado ainda mais em Predators, onde vemos humanos sendo levados para outro planeta, usado literalmente como um campo de caça. Aqui, a ideia atinge um novo nível.
Os humanos deixam de ser apenas vítimas acidentais. Eles são selecionados, escolhidos, colocados em um ambiente onde são forçados a lutar pela sobrevivência. Isso transforma completamente a dinâmica. Agora, não é mais sobre invasão, é sobre competição. E isso revela algo importante sobre os Predators. Eles não buscam apenas matar, eles buscam provar superioridade. Outro ponto interessante dessa expansão é a introdução de diferentes tipos de Predators. Nem todos são iguais. Alguns são mais tradicionais, seguindo o código de honra. Outros são mais agressivos, mais brutais, quase sem regras. Isso sugere uma divisão dentro da própria espécie, talvez diferentes clãs, diferentes filosofias. Isso adiciona uma camada ainda mais complexa ao universo. Mas talvez uma das maiores evoluções da franquia tenha acontecido com Prey. Esse filme retorna à essência do original, mas com uma abordagem completamente diferente. Em vez de soldados armados, temos uma jovem caçadora indígena, sem tecnologia avançada, sem armas modernas, apenas conhecimento, observação e adaptação. E isso reforça uma ideia central da franquia. O Predator não é invencível, ele pode ser derrotado, mas apenas por aqueles que entendem o jogo, que se adaptam, que aprendem. Essa é a verdadeira essência da história. Não é sobre força, é sobre evolução. Voltando ao conceito da espécie, há vários elementos que ajudam a construir sua identidade. A máscara, por exemplo, não é apenas um equipamento, ela é parte da cultura. Ela define a forma como eles enxergam o mundo. Quando o Predator remove a máscara em Predator, isso não é apenas uma revelação visual, é um momento simbólico. É o momento em que ele aceita um combate direto, sem vantagem, sem tecnologia. Isso mostra respeito, e isso é algo extremamente raro para um antagonista. Outro detalhe importante é o uso de troféus. Os crânios coletados não são apenas decoração, eles representam conquistas, vitórias, histórias. Cada troféu carrega significado. Isso transforma o Predator em algo mais próximo de um guerreiro tribal do que de um monstro alienígena. A tecnologia deles também merece destaque. Apesar de extremamente avançada, ela não é usada de forma excessiva. Ela é parte da caça, mas não substitui a habilidade. Isso cria um equilíbrio interessante entre tecnologia e instinto. Outro aspecto fascinante é a forma como eles lidam com derrota. O mecanismo de autodestruição visto em Predator mostra que eles não aceitam captura, não aceitam falha. Eles preferem destruir tudo ao redor do que permitir que sua tecnologia ou seu corpo sejam estudados. Isso reforça a ideia de honra. Mesmo na derrota, eles mantêm controle, e isso os torna ainda mais assustadores. Mas, ao mesmo tempo, também os torna respeitáveis. Porque existe um código, existe um limite, existe uma lógica. E isso cria uma conexão interessante com o público, porque apesar de serem os antagonistas, eles não são completamente irracionais. Eles seguem regras, e isso permite que sejam compreendidos. Outro ponto importante é o impacto cultural. O Predator se tornou um dos personagens mais reconhecíveis da ficção científica. Sua silhueta, seu som, sua visão térmica, tudo isso se tornou icônico. Ele apareceu em jogos, quadrinhos, filmes e até mesmo em crossovers com outras franquias. O confronto com os xenomorfos em Alien vs Predator é um exemplo claro disso. Esse tipo de crossover mostra o quanto o conceito é forte, porque ele consegue se adaptar a diferentes universos. Mas, apesar de toda essa expansão, o coração da franquia permanece o mesmo: caça, sobrevivência, adaptação. Esses três elementos estão presentes em todas as histórias, e são eles que mantêm o interesse do público, porque são universais. Todos entendem o que significa lutar para sobreviver. Todos entendem o medo do desconhecido, e todos se identificam com a necessidade de se adaptar. Predator não é apenas sobre um alienígena caçando humanos. É sobre o confronto entre o conhecido e o desconhecido, entre o controle e o caos, entre a confiança e o medo. E, no final, sobre a capacidade de superar limites, mesmo quando tudo parece impossível. À medida que o universo iniciado por Predator foi se expandindo ao longo dos anos, ficou cada vez mais claro que essa franquia não se trata apenas de confrontos físicos entre humanos e uma criatura alienígena.
Existe algo muito mais profundo por trás disso. Existe uma filosofia, existe uma lógica quase ritualística que define o comportamento da espécie conhecida como Predator. Essa filosofia gira em torno de um conceito central: a caça como forma de evolução. Para os Predators, caçar não é apenas sobreviver, não é apenas eliminar ameaças. É um processo de aperfeiçoamento, um teste constante de habilidade, inteligência e resistência. Cada batalha representa uma oportunidade de provar valor. Isso cria uma estrutura muito diferente do que estamos acostumados a ver em antagonistas tradicionais. Eles não buscam dominação, não querem conquistar planetas, não estão interessados em poder político ou destruição em massa. Eles buscam desafio. E isso muda completamente a forma como interpretamos suas ações. Quando observamos os eventos de Predator 2, percebemos que o ambiente urbano não diminui essa lógica. Pelo contrário, ele a intensifica. A cidade oferece um tipo diferente de caça, mais caótica, mais imprevisível, mais cheia de variáveis. O Predator não evita isso, ele abraça. Isso demonstra uma característica essencial da espécie: adaptabilidade absoluta. Eles não dependem de um único tipo de ambiente. Eles evoluem junto com o cenário. Esse conceito é levado ainda mais longe em Predators, onde humanos são literalmente transportados para um planeta que funciona como um campo de caça. Esse detalhe é extremamente importante, porque revela que os Predators não apenas se adaptam aos ambientes, eles criam ambientes. Eles selecionam presas específicas, indivíduos com histórico de violência, sobrevivência e combate, soldados, criminosos, guerreiros. Eles não querem vítimas fáceis, eles querem adversários. Isso reforça ainda mais a ideia de honra, porque dentro da lógica deles, matar alguém fraco não tem valor. A verdadeira conquista está em vencer alguém capaz. Essa filosofia também explica por que, em muitos momentos, o Predator evita atacar indivíduos desarmados ou que não representam ameaça direta. Esse comportamento não é misericórdia, é código, é regra, e isso torna a espécie ainda mais fascinante. Outro ponto interessante é a hierarquia implícita dentro da cultura Predator. Nem todos são iguais. Alguns são mais experientes, mais habilidosos, mais respeitados. Os troféus que carregam não são apenas símbolos de vitória, mas também indicadores de status. Quanto mais difícil a presa, maior o prestígio. Isso cria uma estrutura social baseada em mérito, em conquista, em experiência. E isso aproxima a espécie de conceitos humanos como honra e reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, mantém sua natureza alienígena, porque seus valores são diferentes. Sua moralidade é diferente. Seu entendimento de vida e morte é diferente. Essa dualidade é o que torna o Predator tão único. Ele é ao mesmo tempo compreensível e incompreensível, próximo e distante. Outro aspecto fundamental do universo é o confronto com outras espécies. O exemplo mais evidente disso está em Alien vs Predator, onde os Predators enfrentam os Xenomorphos, criaturas da franquia Alien. Esse confronto não é apenas um espetáculo visual, ele representa um choque de filosofias. Os xenomorfos são instintivos, biológicos, impulsionados por reprodução e sobrevivência. Os predators são estratégicos, culturais, guiados por código e desafio. Esse contraste cria uma dinâmica extremamente interessante, porque coloca frente a frente duas formas completamente diferentes de existência, uma baseada em instinto puro, outra baseada em tradição e escolha. E nesse contexto, os humanos se tornam algo intermediário, capazes de razão, mas também de instinto, capazes de adaptação, mas limitados por medo. Isso cria uma posição única para a humanidade dentro desse universo, porque em muitos casos, são justamente os humanos que conseguem quebrar padrões, que conseguem surpreender, que conseguem vencer. Como vimos com Alan Dutch Schaefer no primeiro filme, e com a protagonista de Prey. Ambos vencem não por força, mas por entendimento. Eles aprendem as regras do jogo, e usam isso contra o próprio Predator. Isso reforça uma das mensagens mais importantes da franquia. A inteligência pode superar a força, mas apenas quando combinada com coragem. Outro ponto que merece destaque é a forma como o medo é tratado.
Nos primeiros momentos de Predator, o medo vem do desconhecido, da invisibilidade, do silêncio, da ausência de explicação. Mas, à medida que o inimigo é revelado, o medo muda. Ele se torna respeito, porque agora sabemos o que estamos enfrentando, mas também sabemos o quão perigoso isso é. Essa transição é fundamental, porque transforma o filme de um simples terror em algo mais complexo, uma experiência que mistura tensão com admiração. Outro elemento importante é o simbolismo do confronto final. Quando o Predator remove sua máscara em Predator, isso não é apenas uma decisão tática, é um ritual. É o reconhecimento de que aquele confronto é digno, que aquele adversário merece um combate justo. Esse tipo de detalhe reforça a profundidade da espécie, porque mostra que existe algo além da violência. Existe intenção, existe significado. E isso é raro em antagonistas. Ao longo dos anos, o universo Predator continuou a crescer. Novas histórias foram contadas, novos contextos foram explorados, mas a essência permaneceu a mesma: caça, desafio, evolução. Esses três pilares sustentam toda a franquia, e são eles que garantem sua relevância. Porque, no fundo, essa história não é apenas sobre alienígenas, é sobre o confronto entre limites, entre o que conhecemos e o que não conhecemos, entre o que somos e o que podemos nos tornar. E talvez a pergunta mais importante de todas seja: se estivéssemos na mesma situação, seríamos capazes de nos adaptar? Seríamos capazes de aprender? Seríamos capazes de sobreviver? Essa é a verdadeira força de Predator. Ele não apenas mostra uma luta, ele faz o público se imaginar dentro dela. E isso é o que transforma um filme em algo memorável. À medida que mergulhamos ainda mais fundo no universo iniciado por Predator, torna-se evidente que a verdadeira batalha nunca foi apenas física. O confronto entre humanos e Predator é, acima de tudo, psicológico. É um jogo mental onde medo, instinto, adaptação e percepção definem quem vive e quem morre. Desde o início do primeiro filme, existe uma construção muito cuidadosa da mente humana diante do desconhecido. A equipe de Alan Dutch Schaefer começa como um grupo extremamente confiante. Eles já enfrentaram guerras, já sobreviveram a situações extremas, já mataram e viram a morte de perto. Isso cria neles uma sensação de controle. Mas esse controle é uma ilusão, e o Predator destrói essa ilusão lentamente. Primeiro, ele remove a visibilidade. A equipe não consegue ver o inimigo. Isso gera incerteza, e a incerteza é o primeiro passo para o medo. Depois, ele remove a previsibilidade. Os ataques não seguem padrão humano. Não há estratégia militar convencional. Não há lógica aparente. Isso gera confusão. E por fim, ele remove o controle. As armas não funcionam como esperado. As táticas falham. A equipe começa a perceber que não está no comando da situação. Esse processo psicológico é extremamente importante, porque o Predator não apenas caça corpos, ele desestabiliza mentes. Quando Blaine morre, não é apenas uma perda física, é o início do colapso emocional da equipe. Mac, por exemplo, entra em um estado de obsessão. Ele não consegue aceitar o que aconteceu. Ele precisa reagir, precisa atacar, precisa encontrar um alvo, mas não há alvo, e isso o destrói por dentro. Esse tipo de comportamento é comum em situações de estresse extremo. O cérebro humano tenta encontrar padrões, tenta dar sentido ao caos, mas quando não consegue, entra em conflito. Esse conflito leva a decisões impulsivas, e decisões impulsivas levam à morte. O Predator entende isso, ele explora isso, ele usa o medo como arma. Outro ponto importante é o isolamento. A equipe, que inicialmente funciona como uma unidade coesa, começa a se fragmentar. Cada membro reage de forma diferente ao medo. Alguns tentam manter a lógica, outros entram em pânico, outros negam a realidade. Essa fragmentação enfraquece o grupo e fortalece o Predator, porque agora ele não está enfrentando uma equipe, ele está enfrentando indivíduos, e indivíduos são mais fáceis de caçar. Mas talvez o aspecto mais interessante da psicologia em Predator seja a transformação de Dutch. No início, ele é racional. Ele analisa, ele lidera, ele controla. Mas, à medida que a situação foge do controle, ele precisa mudar. Ele precisa abandonar a lógica convencional. E isso é extremamente difícil,
porque significa aceitar que tudo o que ele conhece não é suficiente. Esse tipo de adaptação exige algo raro: flexibilidade mental. Dutch não vence porque é mais forte, ele vence porque consegue mudar. Ele observa o comportamento do Predator, percebe padrões, identifica fraquezas e, mais importante, aceita que precisa jogar pelas regras do inimigo. Essa é a chave. A maioria das pessoas tentaria vencer usando suas próprias regras. Dutch vence porque abandona isso. Ele entra no jogo do Predator. E isso muda tudo. Outro aspecto fascinante é a forma como o filme trabalha a percepção. O Predator enxerga o mundo de forma diferente, através de calor, energia, movimento. Isso cria uma diferença fundamental entre ele e os humanos. Mas essa diferença também cria uma vulnerabilidade. E é exatamente isso que Dutch explora. Quando ele se cobre de lama, ele não está apenas se escondendo, ele está alterando a forma como é percebido. Isso é uma estratégia psicológica, porque ele entende o inimigo. Ele entende como o inimigo pensa e usa isso contra ele. Esse tipo de abordagem é extremamente avançado e mostra que a verdadeira batalha não é de força, é de percepção. Outro ponto importante são as teorias que surgiram ao longo dos anos sobre o universo Predator. Uma das mais discutidas é a ideia de que os Predators visitam a Terra há milhares de anos. Evidências disso aparecem em Alien vs Predator, onde vemos que eles eram adorados como deuses por civilizações antigas. Isso sugere que a relação entre humanos e Predators é muito mais antiga do que parece. Talvez eles tenham influenciado culturas. Talvez tenham moldado mitos. Talvez tenham sido a origem de histórias sobre deuses guerreiros. Outra teoria interessante é a de que os Predators utilizam a Terra como um campo de treinamento. Eles vêm em ciclos, selecionam ambientes específicos, testam jovens caçadores. Isso explicaria por que vemos diferentes níveis de habilidade entre eles, alguns mais experientes, outros mais impulsivos. Isso também conecta com a ideia de rituais de passagem, onde jovens Predators precisam provar seu valor. Outro detalhe curioso é o riso do Predator. Aquele som estranho que ele emite no final do confronto com Dutch não é apenas um efeito sonoro. Ele imita, ele aprende sons humanos. Isso sugere um nível de inteligência muito alto, capacidade de observação, capacidade de reprodução. Isso reforça a ideia de que eles não são apenas caçadores físicos, mas também analistas. Eles estudam suas presas, aprendem com elas, e isso os torna ainda mais perigosos. Mas, ao mesmo tempo, isso também cria uma conexão, porque mostra que eles reconhecem padrões, reconhecem comportamentos e, de certa forma, reconhecem valor. Outro aspecto psicológico importante é o medo do desconhecido. Predator trabalha isso de forma brilhante. Ele não mostra tudo de uma vez, ele constrói, ele sugere, ele esconde. E isso faz com que o público sinta o mesmo que os personagens: incerteza, ansiedade, tensão. Esse tipo de construção é muito mais eficaz do que mostrar tudo claramente, porque o cérebro humano preenche lacunas com imaginação. E a imaginação é sempre mais assustadora. Ao longo do filme, esse medo evolui. Ele começa como desconhecido, se transforma em ameaça e termina como confronto. Essa progressão é essencial, porque permite que o público acompanhe a jornada emocional dos personagens. Outro ponto interessante é a questão do controle. No início, os humanos estão no controle. Eles têm armas, têm estratégia, têm experiência, mas isso é retirado deles. E no final, Dutch recupera o controle, mas de uma forma diferente. Não através de poder, mas através de entendimento. Isso cria uma mensagem poderosa. Controle não vem de força, vem de adaptação. E isso se conecta com temas mais amplos da vida real: mudanças inesperadas, situações fora de controle, desafios desconhecidos. Predator, no fundo, é uma metáfora sobre como lidamos com o desconhecido, sobre como reagimos ao medo, sobre como nos adaptamos e sobre como, mesmo diante de algo aparentemente superior, ainda podemos encontrar uma forma de vencer. Mas essa vitória nunca é fácil. Ela exige sacrifício, exige perda, exige transformação. E é exatamente isso que torna essa história tão marcante. Porque no final, não é apenas sobre um alienígena, é sobre nós, sobre nossa mente,
sobre nossa capacidade de resistir e sobre até onde estamos dispostos a ir para sobreviver. Quando observamos todo o universo iniciado por Predator de forma ampla, percebemos que cada filme não é apenas uma continuação isolada, mas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Ao longo das décadas, a franquia construiu uma linha do tempo rica, cheia de conexões, detalhes ocultos e pistas que revelam cada vez mais sobre a espécie Predator e sua relação com a humanidade. A cronologia não segue apenas a ordem de lançamento, mas também eventos internos dentro do próprio universo. E isso torna tudo ainda mais interessante, porque mostra que os Predators não são visitantes ocasionais. Eles fazem parte da história da Terra há muito mais tempo do que imaginamos. Se começarmos pelo ponto mais antigo dentro da linha do tempo, chegamos aos eventos retratados em Prey. Esse filme se passa no início do século XVIII, muito antes de qualquer tecnologia moderna. Aqui vemos um Predator enfrentando uma jovem guerreira indígena. Esse detalhe é extremamente importante, porque mostra que os Predators visitam a Terra há séculos. E não apenas isso, eles escolhem períodos específicos, ambientes específicos, tipos específicos de presas. Em Prey, não há armas de fogo avançadas, não há tecnologia militar. Ainda assim, o Predator continua caçando. Isso reforça a ideia de que o desafio não depende do nível tecnológico, mas da capacidade da presa de se adaptar. Esse é um dos pontos centrais da filosofia Predator. A seguir, avançando na linha do tempo, chegamos ao clássico Predator. Aqui vemos um Predator operando em uma selva da América Central, durante um período de conflito militar. Esse contexto não é aleatório. A guerra cria o ambiente perfeito para a caça. Soldados armados, treinados, experientes, alvos ideais. Mas o mais importante desse filme não é apenas a caça em si, mas o primeiro grande contato documentado com a espécie em um contexto moderno. É aqui que vemos pela primeira vez sua tecnologia, seu código de honra, seu comportamento seletivo. E mais importante, é aqui que vemos que eles podem ser derrotados. Isso muda tudo. Depois disso, avançamos para Predator 2. A mudança de ambiente é significativa. Saímos da selva e entramos em uma cidade, mas o comportamento do Predator permanece consistente. Ele continua escolhendo alvos, continua caçando, continua seguindo seu código. Mas há uma revelação importante neste filme. No final, vemos outros Predators. Isso confirma que não se trata de um indivíduo isolado, mas de uma espécie, uma sociedade. E mais do que isso, vemos troféus de diferentes origens, incluindo um crânio de xenomorfo, conectando diretamente com o universo de Alien. Esse detalhe abre portas para algo ainda maior, uma conexão entre franquias. Essa conexão é explorada diretamente em Alien vs Predator. Aqui, descobrimos que os Predators não apenas visitam a Terra há milhares de anos, mas também influenciaram civilizações antigas. Eles eram vistos como deuses, seres superiores, e, em troca de adoração, ensinavam tecnologia, mas também usavam humanos como parte de seus rituais de caça. Isso revela um aspecto ainda mais complexo da espécie. Eles não são apenas caçadores, eles são manipuladores de ecossistemas. Eles criam cenários, controlam variáveis e utilizam outras espécies como ferramentas dentro de seus rituais. Esse nível de controle é impressionante e, ao mesmo tempo, perturbador. Avançando ainda mais, chegamos a Predators. Aqui, a escala muda novamente. Não estamos mais na Terra, estamos em outro planeta, um planeta usado especificamente para caça. Isso confirma algo importante. Os Predators não estão limitados a um único mundo. Eles operam em escala interplanetária. Eles coletam presas de diferentes lugares e as colocam em ambientes controlados. Isso transforma a caça em algo ainda mais sofisticado, mais estratégico, mais calculado. Nesse filme, também vemos diferentes tipos de Predators, alguns mais agressivos, outros mais tradicionais. Isso sugere conflitos internos, diferenças culturais dentro da própria espécie, e isso adiciona profundidade ao universo, porque mostra que eles não são uma entidade única, mas uma sociedade complexa. Depois disso, temos The Predator, que tenta expandir ainda mais o conceito
introduzindo ideias como evolução genética e modificações. Embora esse filme tenha uma recepção mais dividida, ele levanta questões interessantes. Como os Predators evoluem? Eles se adaptam apenas através da experiência ou também através de manipulação biológica? Essas perguntas abrem novas possibilidades para o futuro da franquia. Mas talvez o aspecto mais fascinante de toda essa linha do tempo seja a consistência dos temas. Independentemente do período, do ambiente ou do contexto, três elementos permanecem constantes: a caça, o desafio, a adaptação. Esses elementos definem tudo, e são eles que conectam todas as histórias. Outro detalhe importante são os padrões de comportamento. Os Predators sempre observam antes de atacar, estudam suas presas, testam suas habilidades. Eles não buscam vitórias fáceis, eles buscam mérito. Isso cria uma relação única com os protagonistas, porque em muitos casos, os humanos que sobrevivem são aqueles que conseguem entender isso, que conseguem jogar o mesmo jogo, que conseguem pensar como caçadores. Isso cria uma dinâmica interessante, porque transforma a vítima em competidor, e isso muda completamente a narrativa. Outro ponto fascinante são os segredos ainda não revelados. Mesmo com todos esses filmes, ainda há muitas perguntas sem resposta. Qual é a origem da espécie? Como funciona a sua sociedade em detalhes? Existem líderes? Hierarquias formais? Como eles escolhem seus alvos em escala global? Essas lacunas são importantes, porque mantêm o mistério. E o mistério é uma das maiores forças da franquia. Ele mantém o interesse, ele alimenta teorias, ele cria discussões. E isso garante que o universo continue vivo. Outro aspecto importante é a relação entre tecnologia e instinto. Os Predators possuem tecnologia extremamente avançada, mas não dependem exclusivamente dela. Eles ainda valorizam combate direto, habilidade física, estratégia. Isso cria um equilíbrio interessante, porque mostra que mesmo com todo o avanço, o básico ainda importa. E isso se conecta diretamente com a jornada de personagens como Alan Dutch Schaefer, que vence não por tecnologia, mas por adaptação. Essa é a essência da franquia, e é isso que a torna atemporal, porque no fundo, não se trata apenas de alienígenas, se trata de como lidamos com desafios, como reagimos ao desconhecido, como nos adaptamos quando tudo muda. E essa é uma história que nunca deixa de ser relevante. Ao chegar neste ponto do universo construído a partir de Predator, fica impossível ignorar uma das conexões mais fascinantes e discutidas dentro da ficção científica: o confronto entre os Predators e os xenomorfos do universo de Alien. Esse encontro, explorado diretamente em Alien vs Predator e suas continuações, não é apenas um espetáculo de ação, mas um choque de filosofias completamente opostas. Para entender isso de forma profunda, é preciso primeiro compreender o que cada espécie representa. Os Predators são caçadores conscientes. Eles possuem cultura, tradição, código de honra e uma lógica baseada em desafio. Eles escolhem suas presas, estudam seus comportamentos e buscam confronto como forma de crescimento. Para eles, a caça é um ritual, uma prova de valor. Os xenomorfos, por outro lado, são o oposto completo. Eles não possuem código moral, não possuem honra, não possuem escolha. Eles são pura biologia. Sua existência gira em torno de reprodução, expansão e sobrevivência. Eles não caçam por desafio, mas por necessidade. Não escolhem alvos com base em mérito, mas em oportunidade. Essa diferença cria um contraste extremamente poderoso. De um lado, temos uma espécie que valoriza o combate como arte. Do outro, uma espécie que representa o instinto mais puro e brutal da natureza. Quando esses dois entram em conflito, o resultado não é apenas físico, é filosófico. Os Predators veem os xenomorfos como presas ideais, perigosas, imprevisíveis, mortais, perfeitas para provar habilidade. Mas, ao mesmo tempo, os xenomorfos representam algo que os Predators não controlam completamente: uma força caótica, incontrolável, e isso cria um risco real. Esse conceito é explorado de forma clara em Alien vs Predator, onde descobrimos que os Predators utilizavam os xenomorfos como parte de seus rituais de iniciação. Eles criavam ambientes controlados,
permitindo que humanos fossem infectados, gerando xenomorfos, e então caçando-os. Esse ciclo revela algo extremamente importante. Os predators não apenas participam da caça, eles a criam. Eles manipulam o ecossistema, eles controlam o cenário. Isso os coloca em uma posição quase divina dentro desse contexto. Mas, como toda forma de controle, isso também tem limites. Os xenomorfos são imprevisíveis. Eles evoluem rapidamente, eles se adaptam. E, quando escapam do controle, se tornam uma ameaça para tudo ao redor, inclusive para os próprios predators. Esse equilíbrio instável é o que torna esse confronto tão interessante, porque não há um vencedor absoluto. Cada espécie tem suas vantagens e suas fraquezas. Os predators possuem tecnologia, estratégia e disciplina. Os xenomorfos possuem número, agressividade e adaptação biológica. E no meio disso tudo estão os humanos, que, mais uma vez, ocupam uma posição única, porque são capazes de entender ambos os lados, de aprender, de adaptar e, em alguns casos, de sobreviver. Esse é um ponto central da franquia. Os humanos não são os mais fortes, não são os mais avançados, mas são os mais adaptáveis, e isso os torna imprevisíveis. Voltando ao universo Predator como um todo, fica claro que a franquia nunca foi apenas sobre ação. Ela sempre carregou temas mais profundos. Um dos principais é a ideia de evolução através do desafio. Os Predators não evoluem em ambientes seguros. Eles buscam perigo. Eles se colocam em situações onde podem falhar, porque é isso que os torna melhores. Essa ideia pode ser aplicada diretamente à experiência humana. Crescimento raramente acontece em conforto. Ele acontece em dificuldade, em risco, em confronto. Outro tema importante é o conceito de identidade. Personagens como Alan Dutch Schaefer passam por transformações profundas. No início, ele é um soldado. No final, ele se torna um sobrevivente, um estrategista, um caçador. Essa transformação não é apenas física, é mental. Ele precisa abandonar tudo o que conhece e reconstruir sua forma de pensar. Isso é extremamente relevante, porque reflete situações reais, momentos onde precisamos mudar completamente nossa abordagem para sobreviver. Outro ponto importante é a relação entre tecnologia e instinto. O Predator possui tecnologia extremamente avançada, mas no final, ele aceita o combate direto, sem vantagens. Isso mostra que mesmo com todo o avanço, o instinto ainda tem valor. E isso se reflete também em Dutch, que abandona armas modernas e utiliza a natureza. Esse paralelo cria uma simetria interessante entre caçador e presa. Ambos se tornam iguais, ambos dependem do básico, e isso torna o confronto mais justo. Outro aspecto fascinante é o conceito de respeito. O Predator respeita adversários dignos. Ele não mata indiscriminadamente, ele escolhe, e em alguns casos reconhece valor. Isso cria uma relação única entre antagonista e protagonista, porque não é apenas ódio, existe reconhecimento, existe admiração, e isso adiciona profundidade à narrativa. Ao longo dos anos, a franquia continuou a explorar esses temas, com diferentes níveis de sucesso, mas sempre mantendo sua essência. Mesmo em histórias mais modernas como Prey, vemos os mesmos elementos: uma protagonista que aprende, que observa, que se adapta e que vence não por força, mas por inteligência. Isso prova que o conceito ainda funciona, porque é universal. Todos enfrentam desafios, todos lidam com medo, todos precisam se adaptar, e isso mantém a franquia relevante. Mas talvez a pergunta mais importante seja: por que Predator continua sendo lembrado? A resposta não está apenas na ação, ou nos efeitos, mas na experiência. O filme coloca o público dentro da situação, faz com que sintamos o medo, a tensão, a incerteza, e ao mesmo tempo nos faz pensar sobre como reagiríamos, sobre o que faríamos, sobre até onde iríamos. E isso cria uma conexão, porque transforma a história em algo pessoal. No final, Predator não é apenas sobre um alienígena caçando humanos. É sobre o confronto entre o conhecido e o desconhecido, entre controle e caos, entre força e inteligência, e, acima de tudo, sobre a capacidade de evoluir. Porque, no fim,
Não importa quem é o caçador e quem é a presa. O que importa é quem consegue se adaptar e sobreviver. Ao chegar ao ponto final dessa jornada iniciada por Predator, fica claro que essa história vai muito além de um simples confronto entre humanos e uma criatura alienígena. O que começou como uma missão militar em uma selva isolada evoluiu para uma narrativa complexa sobre sobrevivência, adaptação, identidade e o verdadeiro significado de enfrentar o desconhecido. A franquia, ao longo de suas diversas fases, construiu algo raro no cinema, um conceito simples, mas extremamente profundo. O Predator não é apenas um vilão, ele é um teste de força, um teste de inteligência, um teste de resistência mental e, acima de tudo, um teste de adaptação. Quando analisamos a jornada de Alan Dutch Schaefer, percebemos que sua vitória não vem de superioridade física. Pelo contrário, ele é claramente inferior ao Predator em termos de força, tecnologia e até mesmo resistência. Mas ele possui algo diferente: capacidade de aprender, capacidade de mudar, capacidade de abandonar o que não funciona e tentar algo novo. Essa é a essência da sobrevivência. E é isso que torna o filme tão poderoso, porque ele reflete algo real. Na vida, raramente enfrentamos desafios que podemos vencer apenas com força. Muitas vezes, precisamos nos adaptar, precisamos observar, precisamos entender o problema antes de tentar resolvê-lo. E isso é exatamente o que Dutch faz. Outro ponto importante é a forma como o filme desconstrói a ideia de poder. No início, a equipe é apresentada como invencível. Armas pesadas, experiência militar, confiança absoluta. Mas tudo isso é retirado deles. E isso revela algo fundamental. Poder sem compreensão é inútil. Eles tinham força, mas não entendiam o inimigo, e por isso falharam. Dutch, por outro lado, começa a entender, e é isso que o salva. Essa mensagem é extremamente relevante, porque se aplica a qualquer situação onde enfrentamos algo desconhecido. Outro aspecto importante é o papel do medo. Predator não trata o medo como fraqueza. Ele trata o medo como resposta natural. Mas também mostra que o medo pode ser controlado, transformado, usado como ferramenta. No início, o medo paralisa a equipe, mas no final, Dutch usa o medo para se manter alerta, para pensar melhor, para agir com mais cuidado. Isso mostra que o medo não precisa ser um inimigo, ele pode ser um guia. Outro ponto fascinante é a ideia de igualdade no confronto final. Quando o Predator remove sua máscara, ele não está apenas revelando sua aparência, ele está nivelando o campo. Ele está dizendo que aquele combate é digno, que aquele adversário merece uma chance justa. Esse momento é extremamente simbólico, porque transforma o Predator de um simples antagonista em algo mais complexo, um guerreiro, alguém que respeita regras, alguém que reconhece valor. E isso cria uma relação única com o público, porque, mesmo sendo o inimigo, ele não é completamente odiado, ele é temido, mas também respeitado. Essa dualidade é rara, e é um dos motivos pelos quais o personagem se tornou tão icônico. Ao longo da franquia, vemos essa mesma lógica se repetir, em diferentes ambientes, com diferentes personagens, mas sempre com o mesmo núcleo: desafio, adaptação, sobrevivência. Em Prey, por exemplo, essa essência é mantida. A protagonista não vence por ser mais forte, ela vence por entender, por aprender, por usar o ambiente. Isso mostra que o conceito funciona em qualquer contexto, porque não depende de tecnologia, depende de mentalidade. Outro aspecto importante é o impacto cultural. Predator não apenas criou uma franquia, ele criou um arquétipo: o caçador invisível, o inimigo que observa, que estuda, que espera. Esse conceito influenciou inúmeros filmes, jogos e histórias, e continua sendo relevante até hoje. Mas talvez o maior legado de Predator seja sua capacidade de fazer o público pensar, não apenas sobre o filme, mas sobre si mesmo, sobre como reagiria, sobre o que faria, sobre até onde iria para sobreviver. Essa conexão é o que transforma entretenimento em algo memorável, porque deixa de ser apenas uma história e se torna uma experiência. Outro ponto interessante é a ideia de limites.
Predator constantemente coloca seus personagens em situações onde seus limites são testados, físicos, mentais, emocionais, e mostra que esses limites podem ser superados, mas não sem custo. Sempre há perda, sempre há sacrifício, e isso torna a vitória mais significativa, porque ela não é fácil, ela é conquistada. Ao olhar para toda a franquia, fica claro que Predator nunca foi sobre respostas fáceis. Ele não explica tudo, não revela tudo. E isso é intencional, porque o mistério é parte da experiência, parte do medo, parte do fascínio. E isso garante que a história continue viva, que continue sendo discutida, que continue sendo reinterpretada. E talvez essa seja a maior prova de sua relevância. Décadas depois de seu lançamento, Predator ainda é lembrado, ainda é analisado, ainda é admirado. Não apenas como um filme de ação, mas como uma obra que conseguiu capturar algo essencial sobre a natureza humana: a capacidade de enfrentar o desconhecido, de se adaptar, de sobreviver e, no final, de vencer, mesmo quando tudo parece impossível. E essa é uma mensagem que nunca deixa de ser atual, nunca deixa de ser importante. Porque, independentemente do contexto, todos nós enfrentamos nossos próprios Predators. Desafios que parecem maiores do que nós. Situações que parecem fora de controle. Momentos onde precisamos decidir se vamos fugir ou enfrentar. E Predator nos mostra que, mesmo diante do impossível, ainda existe uma escolha: adaptar, aprender e lutar. Quando chegamos ao ponto final dessa jornada iniciada por Predator, não estamos apenas encerrando uma história, mas sim entendendo por que essa narrativa continua viva, mesmo depois de tantas décadas. Predator não é apenas um filme que marcou uma geração. Ele se transformou em um conceito que continua evoluindo, sendo reinterpretado e ganhando novas camadas de significado com o passar do tempo. Uma das razões mais fortes para isso é a sua base filosófica. Ao contrário de muitas franquias que dependem exclusivamente de ação ou efeitos visuais, Predator constrói sua identidade em ideias profundas. Ele questiona a posição do ser humano no topo da cadeia alimentar. Ele nos coloca frente a frente com algo superior e nos força a refletir sobre como reagiríamos nessa situação. Essa inversão é extremamente poderosa. Normalmente, nos filmes, os humanos são os dominantes. Mesmo quando enfrentam ameaças, acabam encontrando uma forma de superá-las com tecnologia ou inteligência coletiva. Mas Predator quebra isso logo no início. Ele mostra que existe algo mais forte, mais avançado, mais preparado. E isso cria um desconforto, mas também cria uma oportunidade. Porque, ao mesmo tempo em que nos coloca em desvantagem, o filme também mostra que ainda existe uma chance. E essa chance vem da adaptação. Ao longo de toda a franquia, vemos esse padrão se repetir. Em Predator 2, a cidade substitui a selva, mas o conceito permanece. Em Predators, o ambiente é completamente alienígena, mas a lógica é a mesma. Em Prey, o contexto histórico muda drasticamente, mas o núcleo continua intacto. Isso mostra que Predator não depende de cenário, ele depende de conflito, e esse conflito é universal. Outro aspecto importante é a forma como o Predator é construído como personagem. Ele não fala, não explica, não se justifica, e ainda assim conseguimos entender suas ações. Isso é extremamente raro. A maioria dos antagonistas precisa de diálogo para se desenvolver. O Predator não. Sua linguagem é comportamento. Ele observa, ele escolhe, ele age. E através dessas ações entendemos seu código. Entendemos suas regras, entendemos sua lógica. Isso cria uma conexão única com o público, porque somos forçados a interpretar, a analisar, a preencher lacunas, e isso torna a experiência mais envolvente. Outro ponto fascinante é a ideia de evolução constante. Os Predators não são estáticos, eles aprendem com cada caça, eles melhoram, eles se adaptam. E isso levanta uma questão interessante. Até onde eles podem evoluir? Se continuarem enfrentando espécies diferentes, em ambientes diferentes, ao longo de séculos, que tipo de seres eles se tornarão? Essa pergunta ainda não tem resposta, e talvez nunca tenha. Mas é exatamente isso que mantém o universo interessante: o desconhecido, o não explicado, o aberto.
Esse mesmo conceito se aplica ao futuro da franquia. Com o sucesso de Prey, ficou claro que ainda há muito espaço para novas histórias. Não é necessário seguir sempre o mesmo formato. O universo pode ser explorado de diferentes maneiras, diferentes períodos históricos, diferentes culturas, diferentes tipos de protagonistas. Imaginar um Predator enfrentando guerreiros samurais, vikings ou até mesmo civilizações antigas abre possibilidades enormes, e isso mantém a franquia viva. Mas, independentemente de onde a história vá, há algo que precisa permanecer: a essência, a caça como teste, a adaptação como solução e o confronto como ferramenta de evolução. Outro ponto importante é a forma como o Predator influencia outras obras. O conceito do inimigo invisível, que observa antes de atacar, foi replicado inúmeras vezes. Jogos, filmes e séries adotaram essa ideia, muitas vezes sem perceber que estavam seguindo um modelo criado lá em 1987. Isso mostra o impacto cultural, não apenas como entretenimento, mas como referência. Outro aspecto que merece destaque é a relação emocional do público com a história. Predator não é um filme que depende de nostalgia para continuar relevante. Ele continua funcionando porque seus temas são atemporais: medo do desconhecido, necessidade de adaptação, confronto com limites. Esses são elementos que sempre farão sentido, independentemente da época. Outro ponto interessante é a forma como o filme trata a vitória. A vitória de Alan Dutch Schafer não é gloriosa, não é limpa, não é fácil. Ela vem com custo, com dor, com perda, e isso torna tudo mais real, porque na vida, vitórias raramente são perfeitas. Elas vêm com consequências, e isso é algo que Predator entende muito bem. Outro aspecto importante é o silêncio. Ao longo do filme, há muitos momentos onde não há diálogo, apenas ambiente, som, respiração. Isso cria uma tensão que vai além da narrativa. Ela se torna sensorial, faz com que o espectador sinta o momento, e isso aumenta o impacto. Ao olhar para tudo isso, fica claro que Predator não é apenas um filme de ação. Ele é uma experiência completa, visual, sonora, emocional, filosófica. E isso explica por que ele continua sendo relevante, por que continua sendo discutido, por que continua sendo revisitado. Mas talvez a maior prova de sua força seja o fato de que, mesmo depois de tantos anos, ainda fazemos a mesma pergunta. E se estivéssemos naquela situação? O que faríamos? Como reagiríamos? Seríamos capazes de nos adaptar? Ou seríamos apenas mais uma presa? Essa pergunta não tem resposta definitiva, e é exatamente isso que mantém a história viva, porque ela não termina quando o filme acaba, ela continua na mente de quem assiste. E isso é o que define uma obra realmente marcante. Se torna quase sufocante. Cada som pode ser o último. Cada movimento pode ser fatal. Dutch começa a entender que não se trata de força, não se trata de armas, se trata de adaptação. Mas ele ainda não sabe como fazer isso. Ainda não. Porque a verdadeira virada ainda está por vir. E ela mudará completamente o jogo. A partir do momento em que Mac é brutalmente eliminado, Predator abandona completamente qualquer resquício de filme militar tradicional e mergulha de vez no terror psicológico e na sobrevivência pura. Agora não há mais dúvidas, não há mais explicações lógicas que possam confortar a equipe de Alan Dutch Schafer. Eles estão sendo caçados por algo que não entendem. O grupo, que antes era composto por soldados altamente treinados, confiantes e praticamente imbatíveis, agora se reduz a homens assustados, tentando sobreviver em um ambiente que já não oferece nenhuma segurança. A selva se transforma completamente. Ela deixa de ser apenas um cenário e se torna uma armadilha viva. Cada árvore parece esconder algo, cada sombra parece observar, cada som parece um aviso, e o pior de tudo, eles ainda não conseguem ver claramente o que está atrás deles. Billy Solly começa a agir de forma diferente. Ele, que sempre foi silencioso e intuitivo, agora demonstra algo que não havia mostrado antes: medo. Mas não é um medo comum, é um medo profundo, quase instintivo. Ele sente que aquilo que os está caçando não é apenas um inimigo,
É algo além disso. Algo que não pertence àquele mundo. Esse momento é extremamente importante, porque Billy representa o instinto puro. Ele é o primeiro a aceitar a realidade sem precisar de provas visuais completas. Ele sabe, e isso o afeta profundamente. Enquanto isso, Dutch começa a observar padrões. Ele percebe que o inimigo não ataca aleatoriamente. Ele escolhe, ele observa, ele espera. Isso leva Dutch a uma conclusão crucial. Eles não estão em uma guerra, eles estão em uma caça, e eles são a presa. Essa mudança de perspectiva é fundamental, porque muda completamente a forma como ele começa a pensar. Mas antes que ele consiga agir com base nisso, o Predator continua seu ataque. Agora, sem pressa, sem erro, com precisão absoluta. A equipe tenta manter formação, tenta se proteger, tenta se manter unida, mas a tensão já quebrou qualquer sensação de controle. E então, um dos momentos mais icônicos e simbólicos do filme acontece. Billy decide parar. Ele se posiciona em uma ponte improvisada na selva. Ele olha para Dutch e, sem dizer muito, deixa claro que não vai continuar. Esse momento é silencioso, mas extremamente poderoso. Billy entende que não pode fugir. Ele entende que aquilo precisa ser enfrentado. E, mais importante, ele aceita seu destino. Ele remove seus equipamentos, se prepara e fica. Dutch tenta fazê-lo voltar, mas Billy não recua, porque naquele momento ele não está mais pensando como um soldado. Ele está pensando como alguém que reconhece um predador maior e aceita o confronto. O grupo segue sem ele, e pouco depois, o grito de Billy ecoa pela selva. Um grito curto, intenso, final. E então, silêncio. Esse momento marca algo muito importante. Até então, ainda havia esperança. Ainda havia uma equipe. Mas agora, isso acabou. O Predator eliminou até o mais intuitivo deles. E isso mostra que ninguém está seguro. Enquanto isso, o Predator finalmente começa a ser parcialmente revelado. Durante um dos confrontos, ele é atingido. E por um instante, sua camuflagem falha. E vemos, não completamente, mas o suficiente, uma forma humanoide, grande, musculosa, alienígena. Esse é o momento onde o desconhecido ganha forma. E com isso, o medo muda. Porque agora não é mais apenas o invisível. É algo real, algo físico, mas ainda assim superior. Dutch percebe algo importante nesse momento. O Predator pode ser ferido. Ele sangra. E isso muda tudo. Porque pela primeira vez existe uma possibilidade, uma pequena chance. Enquanto isso, George Dillon tem seu próprio momento final. Ele, que havia mentido sobre a missão, agora enfrenta as consequências. Durante um confronto intenso, ele é atacado. Ele tenta lutar, tenta resistir, mas o Predator é mais rápido, mais forte, mais preciso. Dillon é morto. E com isso, praticamente toda a equipe é eliminada. Agora restam apenas Dutch e Anna. Dutch entende que precisa mudar completamente sua abordagem. Ele não pode mais lutar como soldado. Ele precisa pensar como presa e, eventualmente, como caçador. Ele decide enviar Anna embora, porque ele sabe que ela não tem chance. E porque, de certa forma, ele entende que isso é algo pessoal agora. Não é mais uma missão. É um confronto direto entre ele e o Predator. Anna foge e Dutch fica sozinho. Esse é o ponto de transição final do filme, onde tudo se reduz a um duelo, homem contra criatura. Mas não um homem qualquer, um homem que aprendeu, que se adaptou, que observou e que agora começa a entender seu inimigo. Durante uma perseguição intensa, Dutch acaba caindo em um rio. Ele é levado pela correnteza. E ao sair, seu corpo está coberto de lama. Exausto, ferido, sem energia, ele se esconde. E então algo incrível acontece. O Predator passa por ele, mas não o vê. Esse momento é revolucionário, porque revela a maior fraqueza do Predator. Ele enxerga através de calor, e a lama bloqueia isso.
Dutch percebe isso imediatamente, e naquele instante o jogo muda, completamente. Agora, pela primeira vez, o Predator não tem vantagem total. Agora, Dutch pode se esconder, pode planejar, pode atacar. Ele deixa de ser apenas a presa e começa a se tornar o caçador. Esse é o momento mais importante até onde eles podem evoluir. Se continuarem enfrentando espécies diferentes, em ambientes diferentes, ao longo de séculos, que tipo de seres eles se tornarão? Essa pergunta ainda não tem resposta, e talvez nunca tenha, mas é exatamente isso que mantém o universo interessante: o desconhecido, o não explicado, o aberto. Esse mesmo conceito se aplica ao futuro da franquia. Com o sucesso de Prey, ficou claro que ainda há muito espaço para novas histórias. Não é necessário seguir sempre o mesmo formato. O universo pode ser explorado de diferentes maneiras, diferentes períodos históricos, diferentes culturas, diferentes tipos de protagonistas. Imaginar um Predator enfrentando guerreiros samurais, vikings ou até mesmo civilizações antigas abre possibilidades enormes, e isso mantém a franquia viva. Mas, independentemente de onde a história vá, há algo que precisa permanecer: a essência, a caça como teste, a adaptação como solução e o confronto como ferramenta de evolução. Outro ponto importante é a forma como o Predator influencia outras obras. O conceito do inimigo invisível, que observa antes de atacar, foi replicado inúmeras vezes. Jogos, filmes e séries adotaram essa ideia, muitas vezes sem perceber que estavam seguindo um modelo criado lá em 1987. Isso mostra o impacto cultural, não apenas como entretenimento, mas como referência. Outro aspecto que merece destaque é a relação emocional do público com a história. Predator não é um filme que depende de nostalgia para continuar relevante. Ele continua funcionando porque seus temas são atemporais: medo do desconhecido, necessidade de adaptação, confronto com limites. Esses são elementos que sempre farão sentido, independentemente da época. Outro ponto interessante é a forma como o filme trata a vitória. A vitória de Alan Dutch Schafer não é gloriosa, não é limpa, não é fácil. Ela vem com custo, com dor, com perda, e isso torna tudo mais real, porque na vida, vitórias raramente são perfeitas. Elas vêm com consequências, e isso é algo que Predator entende muito bem. Outro aspecto importante é o silêncio. Ao longo do filme, há muitos momentos onde não há diálogo, apenas ambiente, som, respiração. Isso cria uma tensão que vai além da narrativa. Ela se torna sensorial, faz com que o espectador sinta o momento, e isso aumenta o impacto. Ao olhar para tudo isso, fica claro que Predator não é apenas um filme de ação. Ele é uma experiência completa, visual, sonora, emocional, filosófica. E isso explica por que ele continua sendo relevante, porque continua sendo discutido, porque continua sendo revisitado. Mas talvez a maior prova de sua força seja o fato de que, mesmo depois de tantos anos, ainda fazemos a mesma pergunta: e se estivéssemos naquela situação? O que faríamos? Como reagiríamos? Seríamos capazes de nos adaptar? Ou seríamos apenas mais uma presa? Essa pergunta não tem resposta definitiva, e é exatamente isso que mantém a história viva, porque ela não termina quando o filme acaba, ela continua na mente de quem assiste, e isso é o que define uma obra realmente marcante.